30 de outubro de 1944. Itália. Um pracinha brasileiro está num buraco no chão. 11 furos de bala no capacete. 11. Não no corpo, no capacete. A diferença entre estar vivo e estar morto era a espessura de um pedaço de metal. Do lado direito, companheiros caindo. Do lado esquerdo, alemães avançando. Na mão, uma metralhadora. E aí acaba a munição. Ele foi capturado. Um dos 35 brasileiros de 25 mil que caíram prisioneiros dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. 35. De 25 mil. Esse homem era o cabo Valdemar Reinaldo Ceresoli. E o que ele viveu nos 142 dias seguintes dentro de um campo de concentração alemão é uma das histórias mais humanas e mais esquecidas que o Brasil já produziu. Ele escreveu tudo num caderno de 98 páginas, com caneta azul, num diário que o governo brasileiro tinha proibido de existir. O governo não queria diários. Era proibido. O Ministério da Defesa havia ordenado que os soldados não mantivessem registros escritos, razões de segurança, preservação da imagem oficial. Mas os pracinhas escreveram assim mesmo, escondidos, às escondidas, em momentos roubados entre um combate e outro. Valdemar Ceresoli escreveu: desde o embarque no Rio de Janeiro, em 29 de junho de 1944, até os últimos dias de cativeiro na Alemanha. 98 páginas, escritas a caneta azul, no calor dos acontecimentos, sem filtro, sem censura, sem a versão oficial que o governo queria que fosse contada. Esse caderno voltou com ele para casa em 1945. Ficou guardado pela família por décadas. Valdemar morreu em 1975 sem ver seu relato publicado. E só em 2023, quase 80 anos depois da guerra, uma historiadora da USP transformou esse diário num livro. 98 páginas que quase ninguém leu. Essa é a história delas. Valdemar Ceresoli não era herói de filme. Era um homem comum, funcionário dos Correios, casado, com família, com uma vida simples numa cidade brasileira. Quando a convocação chegou, não tinha como escapar. E ele não contou para a mãe que ia para a guerra. Disse que estava sendo mandado para o norte do Brasil. Deixa isso afundar. Esse homem foi para outra guerra, em outro continente, e não teve coragem de falar a verdade para a mãe, porque sabia o peso que aquela verdade carregava. Em 29 de junho de 1944, ele embarcou no navio General Mann, no porto do Rio de Janeiro. No pescoço, uma plaquinha de metal de identificação militar. Para reconhecimento em caso de morte. Você não sai de casa com uma plaquinha no pescoço para identificar seu corpo sem saber o que pode vir pela frente. Ele sabia. E foi assim mesmo. A primeira entrada do diário já diz tudo sobre o que era ser pracinha. O porão do navio, calor infernal, ratos, comida insuficiente, camarote só para quem tinha patente alta. Os soldados dormiam empilhados. Mas Valdemar anotou algo que soa quase irônico. Que havia chuveiro com água quente no navio americano. E que nos quartéis do Brasil nem água fria tinham. Essa é a realidade dos pracinhas. Que em muitos aspectos a guerra americana era mais digna que a paz brasileira. A travessia durou semanas, sem saber para onde iam, sem saber quando chegariam. Com a plaquinha de identificação no pescoço. Quando desembarcaram em Nápoles, a realidade bateu de frente. Valdemar escreveu sobre isso. A situação foi decepcionante. As indústrias estavam paralisadas, não tinha atividade normal e em certos lugares tinha até fome. Não era o que esperavam. E logo veio o fronte. Dormiam sobre capim. Acordavam antes do sol nascer. Comiam refeições enlatadas. Eventualmente alguém conseguia tomates e preparava salada dentro do capacete. Dentro do capacete. E o cheiro da morte começou a aparecer nas páginas. Em setembro de 1944, Valdemar anotou algo que nenhum discurso oficial conseguiria escrever. Hoje encontrei os restos mortais de 9 soldados nazistas. Tive a impressão de que é bem triste morrer em combate. Hoje encontrei esses corpos. Talvez amanhã encontrem o meu. Um homem olhando para corpos do inimigo e pensando: amanhã pode ser eu. Não é heroísmo de filme. É honestidade brutal de quem está vivendo aquilo. Em 24 de setembro, anotou a morte de um cabo que estava do lado dele, e outros 4 feridos. Nunca vi a morte tão de perto, e continuou andando. Porque a guerra não para luto. 30 de outubro de 1944. Vale do Sérquio, Toscana. Valdemar registrou aquele dia com detalhes que só quem esteve lá poderia ter. O ataque começou às 4 da tarde, depois de horas de espera na chuva, molhados com a artilharia própria batendo o morro que precisavam conquistar. E então os alemães contra-atacaram. O
O que Valdemar escreveu sobre aquele momento é uma das descrições mais honestas de combate que um pracinha brasileiro deixou registrada. 11 furos de bala no capacete. 11 vezes que a morte passou e não pegou. Ele estava desabrigado, sem cobertura, atirando enquanto o companheiro Eliseu rastejava até a trincheira inimiga com uma granada. A última granada. 2 alemães que não matariam mais brasileiros. E então acabou a munição. E os alemães fecharam o cerco. Valdemar foi capturado. Um dos 35 brasileiros de toda a guerra a cair prisioneiro dos nazistas. 35. De 25 mil. O que veio depois é o que quase ninguém sabe, porque a versão oficial da guerra não fala de prisioneiros brasileiros. Fala de vitórias, de Monte Castelo, de Montese, de 14 mil alemães rendidos. Não fala dos 35 que foram para o outro lado. Valdemar foi levado primeiro para um hospital de prisioneiros. Tiraram toda a roupa dele. Deram uma camisola curta. As enfermeiras não deixavam os prisioneiros sair da cama. Depois, um campo de concentração. A comida era de amargar. 50 gramas de sopa no almoço e 95 gramas na janta. E dormir em cima de tábuas. Em 5 de dezembro, colocaram os prisioneiros num trem de carga. Vagões de aço lacrados por fora. 50 prisioneiros em cada vagão. 3 dias e 3 noites fechados como ratos. Durante a viagem, 2 pedaços de pão. 2 vezes. Destino: Moosburg, Baviera, Alemanha. O maior campo de prisioneiros de guerra da Alemanha nazista. 110 mil prisioneiros, de 24 nações diferentes. E lá dentro, Valdemar recebeu uma chapa de metal com o número 1492, obrigado a carregar pendurada no pescoço, substituindo a plaquinha de identificação militar. Agora ele era um número. Se você nunca tinha ouvido falar no Valdemar Ceresoli, deixa o like agora. Porque essa história ficou num caderno guardado por décadas e merece ser lembrada. O diário de dentro do campo é diferente. Diferente porque quase não existe. Valdemar provavelmente não foi autorizado a levar o caderno consigo. O que foi registrado dos 5 meses de cativeiro cabe em poucas linhas, palavras resumidas, sem a mesma riqueza de detalhes do fronte, como se a língua tivesse desaprendido a descrever aquilo. Mas o que está lá é suficiente. A comida constituía somente em batata. Dormia-se no pedregulho. A primeira refeição vinha às 3 ou 4 da tarde, e muitos dias não vinha. Então, comíamos neve para enganar o estômago. Comíamos neve para enganar o estômago. Já andava eu barbudo, sujo, cheio de muquirana e bichos de toda a espécie. E assim passaram-se 6 meses. Um homem que era funcionário dos Correios, que tinha família, que não contou para a mãe que ia para a guerra, comendo neve num campo de concentração nazista, enquanto a família no Brasil esperava carta que demorava semanas a chegar, sem saber onde ele estava, sem saber se estava vivo. Mas tem um detalhe do diário de Valdemar que ficou famoso. Uma frase que ele escreveu no fronte antes de ser capturado. Sobre os piolhos. Às 7 horas preparei minha cama dentro de um galinheiro, mas não pude dormir porque os piolhos me atacaram. Pior que os alemães. Pior que os alemães. Um homem no meio de uma guerra, com 11 furos de bala no capacete, comparando nazistas com piolhos e concluindo que os piolhos eram mais incômodos. Isso é humanidade. Isso é o que a versão oficial nunca mostra. A guerra não é só balas e heroísmo. É também noite sem dormir por causa de piolho. É também capacete usado como vasilha de salada. É também cara que não fala pra mãe onde vai. É também homem que escreve num caderno proibido porque precisa colocar pra fora o que tá sentindo. Porque senão não aguenta. Valdemar escreveu. E esse ato de escrever foi talvez o que o manteve humano durante tudo aquilo. 29 de abril de 1945. Moosburg, Baviera. O 7º Exército dos Estados Unidos tomou o campo. Os tanques do general Patton invadiram o perímetro. E os prisioneiros deixaram de ser prisioneiros. Valdemar escreveu sobre esse dia com uma simplicidade que parte o coração. Ninguém avalia nossa alegria. Jamais tive um dia tão feliz. Jamais tive um dia tão feliz. Um homem que passou 6 meses comendo neve, dormindo no pedregulho, com o número 1492 no pescoço. E o dia mais feliz da vida dele foi quando os tanques americanos derrubaram o portão. Os tanques invadiram o campo e já não éramos mais prisioneiros. Trocamos de lugar com os alemães. No mesmo dia chegou cigarro e comida à vontade. Trocamos de lugar com os alemães. Uma frase que resume o que é a reviravolta de uma guerra. Os que guardavam agora estavam guardados. E Valdemar comeu.
fumou e sentiu o que é ser livre depois de 6 meses sem ser. Os ex-prisioneiros foram levados para a França, depois de volta para a Itália, onde foram recebidos com alegria pelos companheiros que os julgavam mortos. Valdemar voltou para casa em 1945, com o caderno, com o número 1014, Zoinhos 92 gravado na memória, com os rostos dos que caíram do lado dele, com o barulho dos tiros que não saía da cabeça. A última anotação do diário é um poema, escrito em janeiro de 1946, 6 meses depois do retorno. Um homem que sobreviveu a tudo que a guerra jogou nele, que voltou para a família, que tentou retomar a vida de funcionário dos Correios e que 6 meses depois ainda estava processando tudo aquilo num poema no caderno. Valdemar Reinaldo Ceresoli morreu em 1975, 30 anos depois da guerra, sem ver seu diário publicado, sem ver sua história contada. A família guardou o caderno. Décadas passaram. Em 1990, uma historiadora recebeu uma fotocópia das páginas de um amigo da família. Deixou guardado. Não estava pesquisando o tema ainda. Em 2020, decidiu analisar o conteúdo. Em 2023, o livro foi publicado. 78 anos depois de Valdemar ter escrito a primeira linha no navio General Mann. 98 páginas que ficaram num caderno por décadas. De um homem que não era herói de filme, que era funcionário dos Correios, que não contou para a mãe que ia para a guerra, que sobreviveu a 11 furos de bala no capacete, que passou 6 meses num campo de concentração, que comeu neve para enganar o estômago, que escreveu num diário que o governo proibiu de existir, e que no dia mais feliz da vida dele escreveu 3 palavras: jamais tive um dia tão feliz. Esse é o Brasil que vai para a guerra. Não só os generais, não só os heróis com nome em monumento, também o Valdemar, o funcionário dos Correios, com a plaquinha de metal no pescoço e o caderno escondido na mochila, que sobreviveu, que escreveu, que deixou um registro de que esteve lá, e que quase ninguém sabe que existiu. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.